Oi gente, tudo bom? Estamos aqui para o nosso último vídeo desse estudo, dessa série de estudos no livro de Neemias. Eu espero que você tenha sido abençoado, eu espero que tenha sido muito bom para você e que assim você possa ter crescido e aprendido mais sobre você e sobre o que Deus quer para você. E nesse último estudo eu quero falar de algumas características de Neemias que a gente pode se espelhar, que a gente pode pensar sobre elas e que a gente pode aprender com elas. A igreja hoje precisa de líderes como Neemias, mas não só de líderes, mas de pessoas que vivem o reino de Deus como Neemias. Se a gente só olha Neemias como exemplo para os nossos líderes, a gente acaba jogando um fardo, um peso sobre eles e tentando tirar de nós responsabilidades que são nossas também. Então, a igreja precisa de líderes, sim, como Neemias, mas a igreja também precisa de pessoas como nós, que buscam a Deus e que vivem com esses princípios que Neemias nos ensinou e Neemias nos mostrou aqui. Então, são 12 princípios que eu quero passar rapidamente com você, e enquanto eu vou falando sobre eles, tenta lembrar na história aí tudo que a gente viu sobre Neemias, sobre o que foi falado, e também tenta pensar em como que isso pode ser aplicado na nossa vida, na sua vida, nos dias de hoje. Primeira coisa, primeiro aspecto aí, Neemias sabia que era chamado por Deus. E saber e ter essa convicção de que você é chamado por Deus é muito importante, é muito precioso. Porque quando tudo mais falhar, quando tudo mais parecer que está dando errado, é a convicção de que você sabe que foi chamado por Deus que vai te sustentar. E a gente tem exemplos aí, né? Jeremias, a família virou contra ele, o povo virou contra ele, mas ele tinha uma convicção: eu fui chamado por Deus para fazer o que eu estou fazendo. E isso que sustentou ele quando tudo ao redor parecia que estava errado, parecia que tinha falhado, né? Então, saber e ter essa convicção de que você foi chamado por Deus para fazer o que você está fazendo é muito importante. Primeiro exemplo. Segundo, Neemias dependia firmemente e exclusivamente da oração e do Deus que ele buscava na oração. Neemias tinha um cargo, Neemias tinha uma autoridade, mas Neemias em momento nenhum deixou que essa autoridade e o cargo fizessem ele esquecer que existia alguém sobre ele, que existia uma autoridade que estava sobre ele, que era poderosíssima para guiar os passos dele, que era Deus. Então, todos os momentos do livro de Neemias aqui, a gente vê Neemias consultando e buscando a Deus através da oração. Neemias estava firmado e dependia o tempo todo desse relacionamento com Deus para saber o que e como fazer. Um obreiro cristão que consegue passar tranquilamente sem oração não faz muita coisa para Deus e, sem dúvida, não ameaça o inimigo de modo significativo. Martim Lutero dizia: ser um cristão sem oração é tão possível quanto estar vivo sem respirar. A oração é o que alimenta, é o que sustenta, é o que dá vida ao cristão, é esse relacionamento com Deus. Terceira característica e exemplo de Neemias para nós: era um homem de visão e via grandeza no trabalho. A liderança envolve visão, revisão, supervisão, mas a maior delas é a visão, é você ter entendimento e saber realmente a importância do que você está fazendo. Quando que a gente vê isso de forma prática na vida de Neemias? Quando os inimigos começam a chamar Neemias tentando distraí-lo, o que ele responde? Não posso perder tempo, tem uma grande obra aqui para cumprir na minha frente. A minha visão está aqui, nessa grande obra que eu tenho que terminar, não é ficar de papinho com vocês. E a gente precisa ter isso também, porque nos dias de hoje existem muitas e muitas coisas e é muito mais fácil nós nos distrairmos daquilo que Deus quer que a gente faça. E o inimigo usa todas essas distrações para nos atrasar, para nos fazer mudar de foco, para nos fazer relaxar e não fazer a vontade dele. Quarta, Neemias sujeitava-se à autoridade. Neemias estava num cargo de autoridade, mas ao mesmo tempo a gente vê Neemias constantemente buscando a Deus e a gente vê constantemente Neemias respeitando a autoridade do rei que estava sobre ele. Neemias, quando decide ir para Jerusalém, ele apresenta diante do rei o seu plano, pedindo autorização para o rei, e essa autorização dá para Neemias cartas que falam: pode pegar madeira
na floresta de tal lugar, pode fazer, pode chegar lá com a autoridade que eu, o rei, estou te dando. Então Neemias sabia se submeter à autoridade. Neemias sujeitou-se sobretudo à autoridade da palavra de Deus. Convidou Esdras, que era o sacerdote, para explicar, ensinar o povo a palavra de Deus e a viver todo esse tempo ali. Então, saber também estar sujeito à autoridade. Quinto, Neemias era organizado no seu trabalho. Ele fez um cronograma de como que as coisas deviam acontecer. Ele sabia como realizar tudo aquilo ali. Neemias não chegou simplesmente fazendo um discurso de encorajamento, sem ter certeza do que precisava ser feito. Neemias sai um dia, na calada da noite, com um grupo pequenininho, poucas pessoas, analisa toda a situação por ele mesmo, vê de perto as coisas, conversa com as pessoas de forma particular, encoraja os líderes para comprarem a briga junto com ele e aí encorajarem o povo. Neemias preparou todo o ambiente aí para as coisas acontecerem. Organização. 6. Neemias era capaz de discernir as táticas do inimigo. Em nosso estudo a gente observou várias vezes que o inimigo tentou distrair Neemias, tentou fazer com que Neemias perdesse o foco. Mas o que Neemias faz? O tempo todo Neemias consegue se tocar da artimanha do inimigo. Vamos nos esconder no templo. Opa, um sacerdote me chamando para se esconder no templo, isso é proibido, o sacerdote não pode. Neemias tinha conhecimento e tinha discernimento, e é claro que Deus ajudou ele muito nisso aí, mas ele era capaz de discernir as táticas do inimigo. A gente precisa ter esse relacionamento com Deus e os olhos e os ouvidos abertos para poder reconhecer quando e como é o inimigo que nos está oferecendo alguma coisa e não Deus. A gente precisa ficar ligado nisso aí. 7. Neemias trabalhava com afinco. Parece uma declaração boba, né? Corriqueira, trivial, mas Neemias sabia que um dos segredos do sucesso era a disposição de, às vezes, ter que se sacrificar, de andar segundo a milha, de fazer algo além do que estava sendo esperado para ser feito e poder realizar o que precisava ser realizado. Às vezes a gente vai ter que se sacrificar no momento para poder ver a coisa concluída e relaxar depois, né? Então a gente precisa analisar bem a situação e trabalhar com afinco e sem medo na hora que precisa se trabalhar com afinco. 8. Neemias vivia de forma exemplar, seja na construção dos muros, seja na hora que ele está oferecendo as refeições para as pessoas dentro do palácio, seja na hora de não receber o salário que era devido para ele, porque ele sabia que aquele não era o momento em que receber aquele salário era justo, outras coisas precisavam ser organizadas e o que ele já recebia já era o suficiente. Então Neemias abre mão desse salário aí. Então Neemias vivia de modo exemplar. E aqui a palavra é integridade. Em todas as situações, Neemias agia com integridade aquilo que ele sabia que era a vontade de Deus para a vida dele e para a obra que ele foi chamado para fazer. 9. Neemias procurava glorificar somente a Deus. Neemias em nenhum momento estava preocupado na sua glória pessoal, no seu nome está estampado, ou tá uma placa lá. Não, Neemias o tempo todo glorifica a Deus, agradece a Deus, atribui a vitória, atribui as coisas que estão acontecendo ao cuidado de Deus. E a gente precisa se lembrar disso também. Às vezes a gente acaba se esquecendo e achando que a gente é responsável, a gente com a nossa força conseguiu fazer as coisas. Não, a gente tem que lembrar que é Deus que está sustentando o tempo todo, é Deus que está dirigindo o tempo todo. Se Deus, petelequinho assim, ó, acabou fôlego de vida, acabou tudo. Então a gente tem que lembrar constantemente que Deus é quem sustenta e toda a glória deve ser dada a Ele. 10. Neemias era corajoso. Neemias em vários momentos teve que enfrentar ali, não só enfrentar a timidez de enfrentar e de liderar como ele liderou, mas também os ataques do inimigo que vinham exclusivamente para tentar minar a coragem de Neemias e fazer com que ele duvidasse do que ele estava fazendo era possível. Criticaram, enfrentaram, difamação. Neemias enfrentou tudo isso sem desistir, porque ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Nas palavras de Henry Truman,
Se você não consegue suportar o calor, fique longe do fogo. Ou, no bom português brasileiro, não sabe brincar, não desce pro play. E Neemias, como líder, explicou pra gente, mostrou pra gente isso aqui, ó. Eu desci pro play e eu vou brincar, eu vou fazer parte dessa brincadeira até o final. Podem contar comigo. Eu vou enfrentar o que precisa ser enfrentado e nós vamos fazer o que precisa ser feito, porque Deus me chamou para fazer isso aqui e Ele vai me capacitar. 11. Colocava os outros para trabalhar. Esse é um grande exemplo de Neemias como líder e a gente precisa ficar atento a isso. Muitos líderes acham que só eles sabem como fazer as coisas, só eles sabem o caminho certo. E aí acaba que eles centralizam demais as tarefas e o poder nas suas mãos, e eles não conseguem fazer nada bem feito, porque querem fazer coisas demais. Um bom líder é aquele que delega e é aquele que tem prazer em ver o outro crescendo. Um bom líder é aquele que vê a potencialidade no outro e encoraja com que o outro cresça e se torne um bom líder também. Esse é o bom líder, aquele que constrói outros bons líderes. E tem muita gente que se diz líder hoje em dia, mas que tem medo de ver o outro crescendo porque se sente ameaçado. O maior desejo de um líder devia ser ver outros líderes partindo dele, porque isso mostra que o trabalho dele foi muito bem feito. E não ver as pessoas dependendo o tempo todo dele. Isso não significa ser bom líder. E último, 12, ele era determinado. Sempre é cedo demais para desistir. Essa, eu acho que era o jargão de Neemias. Ele era determinado. Tem dificuldade? Tem problemas? Sempre é cedo demais para desistir. Sempre dá para buscar em Deus mais força. Sempre dá para buscar a vontade de Deus e voltar lá naquele primeiro ponto. Eu tenho certeza que foi Deus que me chamou. Então, quando tudo parece falhar ao meu redor, essa convicção vai me manter firme para caminhar. Ninguém que depois de colocar a mão no arado e olha para trás é apto para servir ao Senhor. Lucas 9, 62. É o mesmo princípio. Colocou a mão no arado, vamos arar esse campo, vamos fazer, vamos jogar sementes e deixar que Deus faça o resto. Eu espero que você esteja sendo abençoado e que essas 12 características, esses 12 exemplos de Neemias possam te inspirar a viver uma vida cada vez mais de busca pela vontade de Deus e que você possa ser cada vez mais parecido com aquilo que Deus quer para você. Que nós possamos ser cada vez melhores para a honra e glória do nosso Deus. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.